Muito bem, então, e aí, pessoal do segundo ano, Colégio Marista, tudo bem com vocês? Marista São Francisco. Bom, gente, estou passando aqui para gravar a segunda parte da aula de Sociologia, do capítulo 8, que nós vimos aí numa semana retrasada, chamado O Capital Sem Limites, tá bem? Estou gravando pela segunda vez, porque deu problema de novo nesse programa aqui, que está me deixando na mão várias vezes. Vamos lá. Então, na aula anterior, nós vimos, tá? Falamos sobre o conceito de globalização, falamos sobre os diferentes modelos de globalização que acontecem em diferentes tempos, em diferentes países, da globalização, né, ser um fenômeno que a gente pode encontrar as origens dela lá no século XV, XIV, no século XIV, modernização e dependência, porque os países são desiguais, e as teorias da dependência e o método histórico estrutural. Bom, então, basicamente, só duas coisas, assim, rapidinho, tá? Globalização, ou seja, há um conceito sobre o que é globalização, tá? E a ideia de que esse conceito ele não se aplica de maneira uniforme, tá? Igual e ao mesmo tempo para todos os países. Os países vão se modernizando, eles vão entrando dentro da globalização, e cada país vai fazendo o seu processo, né, de maneira a se adequar às suas condições materiais, históricas, sociais que se encontram ali. Tá? Então, por isso a gente não pode dizer, a gente tem que comparar esses modelos. Né? Você pega, por exemplo, um país da África, um país da América Central, é diferente. Você está conectado com o que há de mais, por exemplo, moderno, com as empresas, tá. Mas como as pessoas acessam esses meios, esses produtos, é completamente diferente. Não quer dizer que exista a Apple, não quer dizer que exista a Nike, que exista, né, a Samsung, etc. e tal, carros de marcas importadas, que esse país tenha condições boas para sobreviver, por exemplo, como se tem nas melhores economias globais. Isso não é isso. Tá? O processo de globalização está relacionado com a questão do mercado, com a questão também da distribuição da cultura, né, que mais ou menos de uma maneira, hoje os lançamentos são globais e tal, as pessoas conhecem os mesmos símbolos, se identificam mais ou menos com as mesmas coisas. Tá? E aí a gente passa para a questão da teoria da dependência, do método histórico estrutural, tá? Que a gente falou também na outra aula. Por exemplo, essa questão aqui é importante, porque ele vai dizer, ó, a noção de que os países subdesenvolvidos e desenvolvidos enfrentam problemas qualitativamente diferentes, e que o fortalecimento da atuação do Estado e a industrialização são condições determinantes para os países menos avançados possam atingir níveis de desenvolvimento mais alto. Ou seja, o que ele quer dizer com isso aqui? Tá? A ideia aqui é justamente mostrar, por exemplo, por que países... É preciso retomar algumas coisas da outra aula para entender isso. Né? Primeiro, assim, a gente pegar para analisar e ver assim, olha... África, tá? Pega o continente africano. Todo o continente africano ele vem sendo objeto de saque das potências europeias desde o século XIV. Quando começou a expansão marítima de Portugal, o primeiro lugar que Portugal foi para a África. Quando a Espanha começou a fazer expansão, também começou a visitar a África. Quando lá as nações, os Países Baixos, quando a Holanda começou, também foi para a África. Inglaterra também foi para a África. Ou seja, depois no século XIX, a mesma coisa. Só que aí mais visitado porque já existiam países mais desenvolvidos economicamente, que também estavam na briga. Tinha a França também no século XV, XIV. Então, ou seja, a África sempre foi um objeto de muito interesse dessas potências, que também não ficaram só na África, foram para o Oriente, a América toda, né, pertencia a essas potências europeias.
Então, tu passa a perceber que esses países da América e também da África, eles já surgem dentro de um processo de dependência. Já surgem vinculados, ligados a uma potência que os domina. E esse laço nunca vai ser rompido. Há uma exceção, Estados Unidos. Por que há a exceção dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é o país que é uma colônia, né, as 13 colônias, que surgem com um propósito justamente colonial da Inglaterra e que vão se desenvolver mais livremente, porque a Inglaterra aparentemente não estava tão preocupada assim, né, com a terra não era tão atrativa assim, e os caras foram desenvolvendo uma economia, principalmente no norte. O sul era mais agrário. E quando a Inglaterra se deu por conta, os caras estavam organizados já com uma economia, e ela começou a perceber que, bom, agora vamos tirar dinheiro daí. E aí já era tarde demais. Começa o processo, não vou explicar porque não é outra história, começa o processo de independência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, muito rapidamente, se transformam numa nação independente que passa a ser exemplo para todas as outras colônias do mundo. Tá? Todos os países, colônias agora queriam ser como os Estados Unidos, ou seja, né, ter a sua liberdade política, a sua liberdade econômica, religiosa, enfim. É uma questão interessante, né, de se analisar. Os Estados Unidos é bacana de estudar por esse sentido, porque aí vai vir uma série, a própria independência da América Colonial Espanhola, a independência do Haiti, vem primeiro. Mas os Estados Unidos fazem a independência em 1776. Começa o processo. Em 1918, quando está estourando a guerra, o que vai acontecer? Quem é que sai como principal potência econômica do mundo pós-Primeira Guerra? Os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, em menos de 200 anos, ele sai de colônia para ser potência mundial. Então ele é a exceção, porque tirando os Estados Unidos, todas as outras colônias e ex-colônias não vão conseguir ter a sua autonomia. Porque essa autonomia ela é frajuta, ela não é tão autônoma como ela propriamente diz. Pega o Brasil. A independência do Brasil. A independência do Brasil se dá nas mãos do Dom Pedro I. Mas o processo de independência do Brasil nasce com dívida. O Brasil, enquanto país, nasce endividado. Por quê? Porque o Dom Pedro não tinha grana para pagar a indenização que Portugal exigia. E ele fez o quê? Ele recorreu a quem? A nação amiga. Quem era a nação amiga do Brasil? Inglaterra. Então, a independência do Brasil já nasce vinculada a uma dívida externa absurda com a Inglaterra. E com Portugal também. E aconteceu com o Haiti a mesma coisa. O Haiti fez a independência, mas nunca conseguiu ser o primeiro país. Né? A rebelião dos escravos, eles fazem muito próximo da independência dos Estados Unidos, mas não dá certo. A França quebra eles no pagamento da indenização. Boicota toda a compra de açúcar. Então, a questão é que esses países eles nunca conseguem ser autônomos. O próprio exemplo da Venezuela, né? Uma das maiores reservas de petróleo do mundo, se eu não me engano, a segunda. E olha a situação do país. Porque não tem industrialização. Não fez industrialização. Todo o processo, né, de produção, de indústria, vem de fora. E é isso que ele vai dizer, ó, se não houver o papel do Estado nesse slide aqui, no método histórico estrutural, ou seja, nos países menos desenvolvidos, o Estado é que tem que agir para fazer a industrialização. Porque senão, e se o Estado não tem, o Estado precisa ser sábio
E de maneira como? Ele precisa pegar, né, recursos fora, ou seja, já vai fazer. Quero fazer uma industrialização, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Bom, então vou pegar emprestado. Mas também não posso me afundar completamente. Porque, então, você tem que pagar essa dívida. É um processo difícil. Porque essa dominação ela se dá na temporalidade histórica. Ou seja, no decorrer sempre vai haver alguma coisa. Mas, tá, por exemplo, aqui no Brasil, esse processo ele acontece por dois viés, né? Que é o que a gente fala ali, quem é que começa essa industrialização? A gente fala de dois modelos de industrialização, de indústria. A indústria de base, tá? Ou seja, energia, mineração, são coisas que são extremamente fundamentais. Reservas, né, de minério, reservas de energia. E a outra é a indústria de bens não duráveis, manufaturados. Então essa é a questão. Como é que o Brasil faz? Quem é que faz a industrialização pesada do Brasil aqui? Demanda mais grana? O Estado, que é com Vargas. Ou seja, o Brasil só vai conseguir fazer esse processo, enquanto que a Europa toda fez o século XIX, o Brasil vai fazendo quase metade do XX. Primeira metade, tá? Mas a de bens não duráveis, aí sim, a partir dos anos 50, mais ou menos. Então, ou seja, que aí o Dutra, como, né, depois que sucede o Vargas e depois os outros presidentes vão abrir total. Só que aí, quando a modernização chega de fora, por exemplo, as indústrias vêm para fazer esse processo, para se instalar, tem uma questão que é importante, porque o dinheiro não fica no país. Porque o que acontece? Todo político quer gerar emprego. Todo político quer melhorar a situação econômica do seu país. Se eu melhoro a situação econômica do meu país, do quê? Gerando emprego, e as pessoas vão ter mais grana para gastar, vai fomentar a economia, vai começar a girar e ok. Só que tem uma questão, né? A gente está percebendo isso aí hoje, que é a questão, por exemplo, dos financiamentos. A economia roda, entendeu? Mas como é que é essa economia? Porque é justamente isso que eu quero pensar assim, olha, quero fazer vocês pensar. Porque se tudo que tu tem é financiado, tua casa, teu carro, teus móveis, se tudo que tu tem é financiado, bom, então a tua condição talvez não seja tão boa assim. Né? Porque aquilo ali, se basta uma pequena crise para que tu não consiga pagar e acabou. Você vai perder. Agora, por exemplo, se tu tem essa grana em mãos para fazer isso, comprar, adquirir esses bens, por exemplo, à vista, é outra situação. Uma situação mais sólida. Mas é que essa não é a realidade praticamente do mundo inteiro, né? Quem é que tem a grana? Estados Unidos, Inglaterra, China. Esses estão tranquilos. Porque eles têm a grana. Agora os outros países são tudo dependentes deles. Então o processo é diferente, sabe? Porque quase todos os países do mundo estão vinculados a essas grandes economias, principalmente Estados Unidos e China. Depois tem a Alemanha, França, tem alguns outros países que correm por fora, né? Mas a modernização do Brasil vem com essas indústrias, começa a chegar de automobilística, eletrodomésticos, etc. e tal. Mas esse processo, o dinheiro não fica no país, né? Porque primeiro que para atrair essas empresas, tu tem que dar incentivos. Tu vai deixar de arrecadar durante alguns anos com essa, né, para trazer. Então, nesse sentido, o Estado já está lucrando menos. E não é dele o dinheiro. Né? O dinheiro é da empresa que está fazendo o processo. Então, o que ele vai mostrar aqui
né, é que, por exemplo, o Brasil ele faz ele entra, né, nesse mercado na segunda metade do século XX, mas ele entra dependente também, tá? Ele entra dependente, tirando a questão da Petrobras, da Eletrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional, que se manteve, né, forte até os anos 90, mais ou menos. Depois disso, todo outro processo não vem por meio do Estado, tá? Vem por meio da iniciativa privada. Então, isso, como resultado, né, a gente tem aumento da dívida externa do Brasil, por exemplo, pegar grana fora, né, para essas melhorias, porque não tem grana, já que essas empresas estão entrando, mas o dinheiro não está ficando, ele precisa fazer as coisas, precisa arrumar o país, mas tem que pegar dinheiro fora. Tá? Então, ou seja, um aumento da concentração de renda, ou seja, né, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, arroxos salariais. Então não é uma modernização, não é uma globalização que está pensando o todo, entende? Ela não está sendo aplicada como um todo. Porque é uma globalização no sentido de temos tal empresa, temos tal coisa, mas as condições das pessoas que trabalham ali são péssimas. As condições sociais dos moradores, habitantes daquele país são horríveis. Então, isso precisa, quando a gente fala assim de uma globalização, a gente pensar que normalmente esses modelos, né, de países bem-sucedidos, como os Estados Unidos, como a China, não é aplicado na Alemanha, Canadá, não é aplicado para os outros países ali. Tá? Então, a gente fala de mundialização de processo produtivo. Tá? Então, países que faziam parte da periferia global passaram a se industrializar com a instalação de empresas multinacionais em seus territórios. As empresas se instalam aí buscando barateamento, onde a mão de obra é mais abundante, ok? Aí aqui também sobre as transformações, né, que a gente passa a ter aí um aumento de desempregados, perdendo cada vez mais mercado para as máquinas e os computadores que hoje produzem, né, e trabalham de maneira ininterrupta, tá? E cada vez isso a gente vai ter mais, né? Ou seja, cada vez mais teremos desempregados no mundo, porque cada vez mais temos aplicativos, temos formas de produzir sem precisar do trabalhador. E aquela balela que normalmente gostam de dizer, mas é que precisa ter alguém para programar a máquina, mas para programar a máquina tem um cara, né? Então não cola isso, porque um cara programa 10 máquinas e acabou, e 10 máquinas tiram o emprego de 1000 pessoas. A diminuição no número de trabalho nas indústrias, tal. Bom, aí a gente cai, tá, nessa parte da reorganização do capitalismo mundial, que é importante, porque esse aqui, a partir da década de 80, então, o sistema capitalista torna-se marcadamente global e passa por um processo de financeirização. Grandes teóricos do capitalismo veem esse período como o que chamam de mundialização do capital, ou seja, a globalização das operações de capital possibilitadas por tecnologias de comunicação, por satélites associados à transmissão de dados. Ou seja, então, aqui, mais especificamente, está falando, está se referindo aqui, né, já desse modelo novo de empresas, que é o que a gente tem na Índia, por exemplo, que eu acho que eu falei aqui, né, o que acontece, né, a partir da década de 70, mais ou menos, vão emergir os países asiáticos, conhecidos como os tigres asiáticos, tá? E característica desses países é que eles tinham uma tecnologia bastante interessante, uma mão de obra relativamente qualificada, e eram países carentes, materialmente falando, ou seja, né, tinham condições ruins de vida lá. Mas, por exemplo, legislação trabalhista lá praticamente não existia. Então era muito mais fácil produzir nesses países, já que as pessoas tinham, né, um bom conhecimento tecnológico. Tal. Então
muitas empresas migraram para esses países periféricos da Ásia. E isso, obviamente, gerou um novo polo produtor no mundo. As empresas americanas passaram a produzir também na Ásia, tá? E isso tudo cai hoje, por exemplo, no que a gente está passando aqui nesse momento. A gente foi ver, quando o mundo foi se dar por conta, a China produzia todos os respiradores do mundo. Todas as máscaras eram produzidas na China. Ou seja, então, quer dizer, por quê que se permitiu isso? Pelo barateamento e porque nunca se criou também meios para regular isso. Qualquer empresário, não, qualquer político, presidente de um país que queira restringir empresas nacionais de se instalar em outro país, vai ser taxado de ditador, vai ser taxado de comunista, vai ser, né? Porque a ideia é liberalismo, ou seja, deixa fazer, deixa passar e todo mundo produz onde quer. Mas essa lógica aí é o que tem trazido hoje problemas. E já há uma série de pessoas falando aí que o pós coronavírus aí vai gerar um processo de redução da globalização, no sentido de empresas que vão ficar cada vez mais presas dentro de seus próprios territórios. Não sei, mas vamos ver. Tá? Então, depois disso, vai falar um pouquinho sobre a China, tá? Mostrando que a China ali é o maior mercado global, né? Maior mercado do mundo, 1,4 bilhões de habitantes, e que a China, então, desde o processo da Revolução Cultural e tal, a China é governada pelo mesmo partido, o Partido Comunista Chinês, né? E que, ou seja, como é um país, um partido só, ele governa de maneira autoritária, tá? E ele impõe essas mudanças de baixo para cima, como vocês puderam ver lá no texto e tal, ou seja, né, que a gente trabalhou naquela avaliação, naquele trabalho. Ou seja, não é um país que preza, por exemplo, por tantos direitos, por tanta liberdade. É uma outra cultura, nós não conhecemos, né, não sabemos, mas, ou seja, a cultura deles permite talvez uma aceitação maior por parte de dominação do Estado, enquanto que nós aqui somos muito identificados com as ideias, por exemplo, iluministas, liberdade, igualdade, né? Então, ou seja, esse sentido aí de ter muitos direitos, né, fez com que o mundo ocidental ficasse muito preso dentro desse sentido, enquanto que no oriental nem tanto. Eu sugiro que vocês vejam o documentário A Indústria Americana, no Netflix, ganhou até o Oscar esse documentário aí, que é muito bacana, que mostra justamente isso. Tem uma parte lá da fala, os caras estão conversando que um chinês diz assim, que é impossível produzir aqui nos Estados Unidos. Os caras aqui só querem falar de direitos. Eles querem trabalhar 6 horas por dia só, e deu, eles querem ter direito. Porque lá, na cultura deles, é diferente. Ou seja, a cultura deles é uma cultura muito voltada para o trabalho. Enquanto que nós aqui, nem tanto. Todos trabalhamos, mas há uma série de leis que regulamentam o nosso trabalho, enquanto que lá não tem. Então, né, baseados nisso, os chineses aproveitam essa situação e vão promover uma intensa modernização da economia à base da exploração da mão de obra barata, massificaram a indústria e espalharam seus produtos manufaturados pelo mundo, superando outros países em competitividade. Então a China é hoje, né, o grande parque industrial do mundo. Tá? Aí tem alguns dados ali que vocês podem acompanhar na leitura da página. Eu resolvi aqui fazer um pouquinho diferente da outra aula. Tá? Não é que eu não tenha gostado da outra aula, mas eu acho que aqui no slide fica melhor. Tá? E aí a gente cai para essa aqui que vocês já tinham mais ou menos lido no trabalho, para fazer o trabalho, que é os dois modelos, né, de governos que a gente vê muito nesse debate entre direita e esquerda no mundo hoje. A gente tem muito disso aí. Tomar uma água aqui. Bom,
a questão é que hoje esse debate entre direita e esquerda está muito polarizado, né, entre comunistas e liberais, enfim. Aqui a gente não está muito para esse debate, a gente vai mais entender quais são essas ideias que permeiam um pouco dessa discussão. Tá? Então, assim, do ponto de vista político, observa-se que a emergência do capitalismo globalizado acabou levando o poder das empresas, especialmente as multinacionais, que passam a exercer grandes influências sobre as decisões dos governos nacionais. Questões políticas são cada vez mais determinadas pela economia. Atualmente, a maioria dos países oscila entre duas formas de governo. Tá? O estado de bem-estar social e o estado mínimo. Tá? O estado de bem-estar social. As relações de mercado tendem a aprofundar as desigualdades entre ricos e pobres, pois a distribuição de riqueza não é distribuída igualmente na sociedade. Então, o modelo de bem-estar social, vou ser bem objetivo aqui, porque a gente já está com 26 minutos aqui de gravação. Tá? Basicamente, tá? A questão aqui gira em torno do que? Eu botei Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. São modelos em que, no estado de bem-estar social, o Estado, a instituição Estado, age fortemente na economia para diminuir as desigualdades sociais, para distribuir, por exemplo, né, renda, casas populares. Então tu tem, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, né, tu tem o Estado agindo. E o Estado é o único que pode amenizar isso, entendeu? Porque quando agora a gente está passando por esse momento, a salvação está vindo aonde? Quem é que está metendo a mão no bolso para salvar o país? Os países, né? São os fundos de reserva cambial dos países, dos próprios estados, liberando renda, fazendo, o Estado está agindo para que não quebre geral, e está também ajudando as empresas. Porque nenhuma empresa é mais rica que o próprio Estado. É difícil isso acontecer. Né? Até pode ter empresas globais serem maiores do que o... Mas pega, por exemplo, o Brasil, não tem. O Brasil tem muita grana. E essas empresas vão recorrer a quem? Ao Estado. É ele que pode salvar. Então, entende-se por meio do estado de bem-estar social que só o Estado é o agente regulador disso. De que, se depender das empresas, não vai acontecer nunca. Porque no Estado mínimo, o que acontece? Tá? No Estado mínimo, o Estado não tem responsabilidade praticamente sobre nada. Então, a educação é privada, a segurança é privada. Deixa eu ver, o que mais? O transporte, a casa, tudo é pago. Por que eu dei o sorrisinho? Porque aqui no Brasil é complicado, né? Porque a gente, teoricamente, vive num modelo de bem-estar social, mas a gente paga por tudo também, né? Porque o que o Estado dá é insuficiente, ou seja, tu tem o Sistema Único de Saúde, mas tu paga a Unimed. Tu tem a escola pública, mas tu paga o Marista. Ou seja, né, tu pensa que tem uma série de coisas e, na verdade, tu acaba, eu tenho segurança, mas eu tenho um alarme e um guarda da rua. Então, ou seja, cada vez mais tu vê que, na verdade, o Brasil é um país que não deu certo nesse sentido. As coisas não funcionam como deveriam funcionar, porque se funcionar seria realmente muito interessante, porque o Brasil tem esse modelo de Estado, né, que foi fundado a partir dessa Constituição de 88, que preza por isso. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um país que o Estado mínimo vigora totalmente. Tem vários exemplos de pessoas que viajam para lá e tudo que contam, né?
Lá tu paga tudo, até o bombeiro, se incendiar a tua casa, tu vai pagar, entendeu? Esses caras vão ir, vão prestar o socorro, tudo, mas depois chega a conta. Isso tudo é pago. Então não tem. E o Estado mínimo, por quê? Acredita-se que, bom, tu consegue pagar mais, porque tem menos imposto, então tu consegue pagar um salário maior, e pagando um salário maior as pessoas conseguem acessar mais esses produtos. Eu não sei, né? Nunca não fui para os Estados Unidos, não morei lá, não conheço muito como funciona, mas me parece, né, que esse modelo também hoje já não é uma unanimidade como era algum tempo atrás. Há muita pobreza nos Estados Unidos, essa pobreza tem aumentado, há uma parte que não aparece, né, nos programas, nos filmes, e é uma parte que vem crescendo muito. A própria eleição do Trump é o exemplo disso. Né? Ele falou, usou como ferramenta, como discurso da campanha dele, fazer os Estados Unidos crescer de novo economicamente. Coisa que né, pegou uma galera de gente que havia perdido emprego porque as empresas estavam produzindo lá na Ásia, na China. Tá? Então, no Estado mínimo, a perspectiva de bem-estar dos indivíduos não é a responsabilidade do Estado, mas dos próprios cidadãos que, por meio do trabalho, devem garantir a sobrevivência. Esse modelo é conhecido como o neoliberalismo. Tá? Os serviços públicos passam a ser privatizados, já que o governo não tem a mesma eficácia e produtividade das empresas privadas. E cabe ao Estado regular as relações econômicas, mas jamais intervir, né, de não comprometer o livre mercado. Então, o Estado não pode agir, né, por exemplo, na questão dos juros, dos bancos, então, assim, deixa tudo que isso se regula por conta própria. O que, às vezes, acaba sendo muito complicado, né, porque os juros são uma coisa absurda e que, às vezes, o Estado só em intervir nas taxas de juros já reduziria bastante os problemas financeiros. Bom, gente, eu espero que tenham entendido, tá? Espero que vocês façam a leitura, já devem ter feito o capítulo, e aí na próxima aula a gente já entra no capítulo 9, tá bem? Um forte abraço aí, fiquem todos com Deus e nos vemos aí numa próxima. Um forte abraço, galera do segundo ano. Tchau!